Oi, gente! Voltamos aqui agora para a aula de inglês, tá? Na aula de inglês de hoje, nós vamos dar uma corrigida rápida no nosso último assunto, que vocês inclusive fizeram um trabalho, não foi? Sobre nationalities. Estão lembrados? Na página 516. Podem colocar aí no livro, na página 516, tá? Nessa página, a gente aprendeu sobre as nacionalidades, ou seja, country, que é o país, né? Sobre as nações. Country são os países. Como é que a gente fala os nomes dos países em inglês? A gente aprendeu. Argentina, né? Brasil, England, France, Greece, Italy, México, Portugal, Rússia, Spain, United States. Então, são países que a gente sabe falar em português, o nome deles, mas não sabia falar em inglês. Então, a gente já aprendeu, né? Também aprendemos sobre a nationality, ou seja, não adianta você saber só falar o nome do país. Por exemplo, eu nasci no Brasil, eu sou brasileira. Então, a gente tem que aprender a falar a nossa nacionalidade e a nacionalidade das outras pessoas também. Então, por exemplo, quem nasceu no United States, que são os Estados Unidos, quem nasceu lá é o quê? American, ou seja, americano, americana, certo? Quem nasceu em Portugal é o quê? Português. Mas a gente aqui diz que é português. Nos Estados Unidos a gente fala português, onde se fala inglês, certo? Quer dizer, onde se fala inglês, a gente, em vez de falar português, a gente fala português. Em vez de falar grego, por exemplo, que é uma língua, a gente fala Greek. Então, a gente aprendeu country, que são países, nationality, nacionalidade, e language, que é língua, a língua de cada país também. Então, Spanish, espanhol, português, português, Greek, grego, Italian, italiano, Spanish, espanhol, não foi? Pois bem, a gente aprendeu e fez até um trabalho sobre isso, né? Muito bem. E só faltou a gente corrigir uma atividade que ficou na página 516 e 517. A gente vai corrigir ela, tá? Só para fechar. Aqui. Então, na nossa aulinha de inglês de hoje, nós vamos começar corrigindo a página 516 e 517, tá bom? Na página 516, nós vamos corrigir a primeira questão, que tem assim: complete the chart with the language spoken in each country. Então, complete a tabela com as línguas faladas em cada país. Tem essa tabela aí. Aí, na tabela, nós temos aí na primeira parte. Coloque na página 516, tá? Para entender o que eu tô falando. Na primeira parte aí da tabela, no primeiro quadradinho aí da tabela, tem uma bandeira vermelha com estrelas amarelas, não é? Essa bandeira é a bandeira de onde? Já tem dizendo aí. Da China, que em inglês a gente fala China. Então, China é o nosso primeiro país. O que é que a gente tem que colocar aqui do lado, de acordo com a questão, é a língua. Que língua é falada na China? A gente fala que língua lá? As pessoas falam o quê? Português? Português? Não. Na China, as pessoas falam o quê? Chinese. Olha aqui, ó, Chinese. Eu coloquei aqui na primeira questão, tá vendo? Chinese. Então, se você colocou isso, você acertou. Parabéns! Isso era uma coisa que eu disse até para vocês pesquisarem, caso vocês não soubessem. Era só pesquisar na internet e vocês mesmos descobrirem a resposta. Que muitas vezes vocês aprendem mais desse jeito do que se eu ficar falando sempre a resposta para vocês. Tá certo? E aí, no segundo quadradinho, na sequência, nós temos uma bandeira aí que é branca com uma bola vermelha no meio, né? Que bandeira é essa? Vocês conhecem essa bandeira? Já conheciam? Essa bandeira é do Japão, que em inglês a gente fala Japan, certo? E qual é a língua que fala lá no Japão? Japan. A gente fala lá Japanese. Então, lá na China a gente fala Chinese, as pessoas falam Chinese, e no Japão as pessoas falam Japanese. Então, era só escrever Japanese aí, ó, que nem aqui na primeira questão eu coloquei, tá vendo? Essa segunda palavra aqui, Japanese. A terceira palavra, a terceira resposta vai ser de acordo com essa bandeira aí, verde e vermelha, né? Que tem um brasão no meio. Essa bandeira é a bandeira, de acordo com isso aqui, tá dizendo de Portugal. Se fala Portugal,
certo? Em inglês. E qual é a língua que fala lá? Qual é a língua falada em Portugal? Português, tá? Que nem a gente, português. Só que português, porque estamos falando na língua inglesa, né? Então, português é a língua que se fala em Portugal, ok? Nosso próximo país, eu acho que quase ninguém conhecia essa bandeira. Eu mesmo não conhecia. Na verdade, já vi, mas não lembrava de onde era. E é da Nigéria, certo? Nigéria. Que em inglês a gente fala Nigeria. Na Nigéria, as pessoas falam esse idioma aí, essa língua que eu também não lembrava, que é Yoruba. Que em inglês eu acredito que se fala Yoruba, alguma coisa assim. Então, Yoruba é a língua falada na Nigéria. Se você não sabia disso, provavelmente não sabia, né? Era só pesquisar na internet. Foi assim que eu achei também, tá bom? Yoruba, certo? A língua falada lá. Então, continuando. O próximo país, nós temos a bandeira aí azul, né, em cima e azul embaixo. No meio, uma listra branca e um sol no meio. Essa é a bandeira de quê? Da Argentina. Argentina, certo? Argentina, como dizem. Mas Argentina. Na Argentina, o que é que se fala na Argentina? Espanhol, né? E como é que se diz espanhol em inglês? Se diz Spanish, certo? Então, language Spanish, a língua espanhola. Spanish é espanhol. Então, na Argentina se fala o quê? Spanish, certo? Language Spanish, língua espanhol. E aí, beleza, vamos para a próxima parte dessa questão, que é ainda dentro dessa tabela. Temos aqui nessa parte uma bandeira branca com parece uma cruz, né, vermelha. Mas é tipo um X ao contrário, assim, vermelho. E essa é a bandeira da Inglaterra, ou seja, a bandeira da England. England, Inglaterra. Qual a língua falada na Inglaterra? Qual a language spoken in Inglaterra? Qual a língua falada na Inglaterra? English, inglês, não é? Então, English, inglês. Inclusive, essa tinha até spoiler aqui nas nationalities antes da... Essa vocês nem precisavam pesquisar, porque tinha aqui em cima dando para vocês a resposta, né? Era só vocês pesquisarem no livro. A próxima bandeira é uma bandeira que tem 3 listras, azul, branca e vermelha, que é a bandeira da França. Como é que se diz França em inglês? Lá eles falam que a França, o nome do país é France. E o nome da língua deles, qual é? Francês, né? Mas lá se diz French. Ó, tá vendo aqui? France, França. Lá, o que é que se fala lá na France? French, francês. Então, na France, as pessoas spoken French, falam francês, French, ok? Então, French é francês. E a próxima bandeira parece com a da França, só que são outras cores, é verde, branco e vermelho. É a bandeira da Itália, Italy. Na Italy se fala o quê? Qual é a language? Lá no país Italy, qual é a linguagem falada, a língua falada? Italian, né? Italian é italiano, ok? A próxima bandeira também são as mesmas cores da França, só que numa posição diferente. Branco, azul e vermelho na horizontal, né? Rússia, na Rússia. Rússia. O que é que se fala na Rússia? Russian, certo? Então, russo. Na Rússia se fala russo. Na Rússia se fala Russian, certo? A próxima bandeira é uma bandeira vermelha com laranja e tem um brasão, que é a bandeira da Espanha, que em inglês a gente diz que é a bandeira da Spain. Espanha, Spain, ok? E qual é a língua falada na Espanha? Spanish, certo? Spanish igual a Argentina, certo? Então, Spanish é falado tanto na Argentina quanto na Spain, certo? Argentina e Spain, ok? Assim como, por exemplo, português é falado em Portugal e também no Brasil. São portugueses diferentes, são línguas portuguesas diferentes, mas é português, falado tanto em Portugal como aqui no Brasil, certo? English também é falado English na England, que é a Inglaterra, e English também é falado nos United States, certo? Pelos americanos.
Os americanos. Então, vamos para aqui a página 517 agora, para a gente acabar rápido essa correção, beleza? Então, vejam aí se vocês acertaram a primeira questão e vamos para a segunda. Na segunda questão, a gente tinha que imitar esse modelo aqui e completar as sentenças. No modelo tinha I am from France, ou seja, eu sou da França. Ó, eu sou, e dizia o nome do país que ele é, França. E depois dizia I am French, eu sou francês. E aí dizia a nacionalidade dele, francês. Então, França, que era o nome do país, e francês, que é a nacionalidade do cara que tá falando, né? Na letra A, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai ver, só que a gente vai ver a bandeira, e pela bandeira a gente vai saber de que lugar ele é, tá? E vai escrever. Também, se não soubesse alguma bandeira, era só pesquisar, tá, galera? Só pesquisar na internet, eu falei isso na outra aula. A nossa primeira bandeira é uma bandeira que é de onde? Tem até na questão anterior. Da Itália, né, gente? Então, essa bandeira aqui é da Itália. E quem tá falando é esse homem aqui. Ele tá falando I am from... Aí a gente vai ter que dizer Itália, né? Porque é a bandeira da Itália. Eu sou da Itália. E dizer o nome do país. Então, como é Itália em inglês? Não é para escrever Itália, tá, gente? É para escrever o nome Itália em inglês. Como é que diz? Italy. Ó, igual aqui, ó. Não é Itália, é Italy. I-T-A-L-Y. E como é que eu vou falar que eu sou italiano? Né? Porque é isso que ele está querendo dizer aqui. I am from Italy. Eu sou da Itália. I am Italian. Muito bem. I am Italian. Também tinha na questão anterior. No textinho anterior, né? Quando eu expliquei. Na página anterior tem. Letra B. He is from... Aqui é um homem. Estão vendo? Tem um homem. Então, tá falando de um homem. He. Certo? H-E. He. Ele. Certo? Não posso usar she is from se for um homem, porque she é para mulher, he é para homem. Então, he, esse cara aqui, tá vendo? He is from, ele é de, que bandeira é essa? De onde? Essa bandeira é de Portugal. É de Portugal, gente, essa bandeira. Então, vamos colocar aqui, he is from Portugal. Desconsiderem esse traço aqui, tá? Que ficou errado, não era para ter. É só Portugal. Então, he is from Portugal. He is, ele é o quê? Se ele é de Portugal, então ele é português, né? Português. Então, he is from Portugal. He is português. Ok? Letra C. Essa moça aqui está dizendo que ela própria é o quê? Essa bandeira aqui é da Rússia. Tinha na questão anterior também essa bandeira. Da Rússia. I am from Russia. Que inclusive se escreve igual a Rússia, né? Rússia. Se ela é da Rússia, então ela é russa, né? I am from, eu sou da Rússia. I am Russian. Eu sou russa, certo? Russian é para você dizer eu sou russo, eu sou russa, certo? É a nacionalidade. Então, I am from Russia, I am Russian. Letra B de novo, não, letra D, né? Aqui seria a letra D, tá, gente? Aqui seria uma letra D. She is from, essa menina aqui, é de que lugar? Essa bandeira é de onde? Não sei se vocês acharam, mas se pesquisassem na internet iam achar. Essa bandeira aqui é do México. Beleza? Então, México, she is from México. E aí, ela tá dizendo que é do México, né? Do país México, se escreve igual a gente, a português. She is, como é que eu digo que ela é mexicana? Ela é do México. She is from México. She is from México. She is Mexican. Certo? Então, she is from México. She is Mexican. Ok? Então, ela é do México, ela é mexicana. Tá bom? Essa foi a correção da página 516 e 517. A terceira questão foi a que eu mandei para casa, que era para vocês fazerem em casa, sobre um parente, uma pessoa assim ou uma pessoa famosa, tá? E vocês iam colar imagem dessa pessoa de outro país e escrever frases sobre ela, lembra? Depois mostrar em sala de aula. Então façam isso se vocês fizerem no caderno. Podem mostrar, tá? Para a turma e tudo mais. Mas vamos pular para o nosso próximo conteúdo, porque esse aqui foi só uma correção rápida para a gente fechar. Mas vamos para a página 518 agora, em que a gente vai estudar past tense, certo?
Past tense. Inclusive, agora eu vou voltar aqui para mim a câmera, para vocês ficarem mais focados aí no livro. Coloquem na página 518, tá? Na próxima página. Passou para a próxima página? Certo. O que é que a gente vai estudar aqui? Past tense. O que é isso, past tense? É sobre passado, tá? Past tense é um modo verbal, é o passado, a gente falar de algo que já passou, certo? Como a gente fala, por exemplo, eu estudei ontem. Isso é o passado, tá? E o tipo de passado que a gente vai estudar hoje é o simple past. Significa o quê? Passado simples. Muito bem. Preste atenção aqui no livro. Acompanhe no livro comigo, tá? Na página 518. Nós temos aí, vamos começar a ler juntos? Past tense. Usamos o simple past, que é o nome do nosso tipo de passado que a gente vai falar agora, é o simples. É o passado simples. O passado mais fácil que tem, é muito tranquilo, fiquem tranquilos. Usamos o simple past para falar de algo que aconteceu no passado. Só isso. A gente usa o simple past, esse modo verbal, para falar de algo que já aconteceu, que já passou. Beleza? Temos vários verbos, né, no passado. No português mesmo, a gente pode falar qualquer verbo no passado. Por exemplo, eu amo jogar bola. Eu amava jogar bola. Eu amava no passado. Amar não é verbo? É um verbo, é um sentimento. Então, os verbos são ações, não é? Coisas que a gente sente, ações, fenômenos da natureza, por exemplo, chover. Estão lembrados do que é verbo? Em português mesmo. Verbo é isso, né? Como vocês já sabem o que é verbo, jogar, pular, gritar, brincar, correr, comer, sentir, amar, gostar, chorar, sorrir, chover, relampejar, né? Então, tudo isso é verbo, beleza? Esses verbos, como é que a gente fala eles? A gente sempre usa eles desse jeito. Eu chorar ontem, eu digo isso. Eu brincar. Mês passado, eu brincar. Não, né? A gente tem que mudar o verbo. Em português, ele fica eu brinquei mês passado. Eu chorei ontem. O verbo chorar mudou para chorei. O verbo brincar mudou para brinquei, não é? Pois bem, no inglês também o verbo tem que mudar quando a gente vai falar, né? Senão você não vai saber em qual tempo está falando. Por exemplo, vamos ver os exemplos aqui do livro, na página 518 ainda. Nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui. Vamos ver os exemplos? Acompanhe. Primeiro exemplo. I studied history yesterday. O que está dizendo aqui? Eu, studied. Primeiro, para você poder saber se o verbo está no passado, presente, futuro, você tem que primeiro saber o que significa esse verbo. O que é study? Study, estudar, né? Study, estudar. E como é que eu digo que eu estudei? Eu vou ter que acrescentar aí, ó, ed. Studied, studied, ok? Então, o verbo mudou, não foi? O verbo mudou de study para studied, certo? Não importa se vai ser I studied, you studied, eu estudei, você estudou, she studied, ela estudou, he studied, ele estudou, they studied, eles estudaram. Vai ser sempre studied, que já é mais fácil do que no português, né, gente? Porque no português a gente não pode falar assim. No português, por exemplo, eu digo, eu estudei, vocês estudaram, eles estudaram, ela estudou, ele estudou, nós estudamos. Olha como muda várias vezes o verbo. Em inglês, não. Você só precisa saber um verbo do passado. Então, study fica studied. Para você usar eu, ele, ela, nós, studied. Sempre. Certo? Studied é o nosso verbo no passado de study, estudar. E vocês vão ver aqui mais para baixo que tem uma tabela. E nessa tabela tem vários verbos. Eu não vou cobrar todos os verbos da língua, né? São muitos verbos para vocês pensarem, vocês descobrirem. Tem verbos que vocês nem conhecem.
Então, nós só vamos estudar os verbos que a gente está vendo aqui nesse livro, tá? Os verbos que a gente vai ver no livro, que a gente vai ver nas atividades, tá? Então, não se preocupem em outros verbos que vocês virem por aí, porque os verbos que a gente mais vai estudar são esses que a gente vai trabalhar tanto no livro quanto nas atividades, tá? E eu sempre vou dizer o que é que significa aquele verbo, né? Caso vocês tenham alguma dúvida. Ó, por exemplo aqui, he went to the restaurant last night, nesse próximo exemplo. He went, he, o que é he? Ele, né? Se vocês já estão lembrados dos sujeitos no inglês, é importante lembrar. Os sujeitos são I, eu, you, você, he, ele, she, ela, they, eles ou elas, tanto faz, é they para os dois, we, nós, certo? E também, se você quiser dizer vocês, no plural, também é you, ok? Então, esses são os nossos verbos, os nossos sujeitos. Que a gente sempre vai usar o verbo junto com o sujeito, né, gente? A gente vai falar que alguém fez alguma coisa. O verbo é uma ação, então alguém tem que ter feito. Então, por exemplo, o próximo aqui. He went to the restaurant last night. Então, he, ele. Went. O que é went? Vamos ver nessa tabela aqui embaixo? O went está no simple past, então está no passado. É do verbo go. O que significa go? Ir. Então, went é go no passado. Ir no passado. Como é ir no passado? Fui ou foi. Então, no caso aqui, ele, went. Ele foi to the restaurant. O que é restaurant? Restaurante. Então, ele foi para o restaurante last night. O que é last night, professora? Como é que eu vou saber? Calma, está dentro do nosso vocabulário que a gente está aprendendo. Nosso vocabulário aqui nessa tabelinha de baixo, estão vendo esse quadradinho aqui embaixo? Tem yesterday, last week, last month, last night. O que é last night? Tá dizendo aí, ontem à noite, né? Estudem isso. Tentem lembrar dessas palavrinhas, ó. Last night, ontem à noite. Tá falando do passado? Tá. Ele acrescentou aí o last night para falar do passado. Então ficou, ele foi para o restaurante ontem à noite. He went to the restaurant last night. Por que eu não poderia dizer he go to the restaurant? Porque aí eu estaria dizendo ele vai ou ele ir para o restaurante ontem à noite. Ficaria errado, né? No inglês também ficaria errado. Eu tenho que adaptar o verbo. O verbo agora virou went, para dizer que ele foi no passado. Certo? Precisa saber todas as palavras da frase. Às vezes você não sabe uma palavra e tudo bem. Mas você precisa saber as palavras mais importantes, como o sujeito e o verbo. O que é que significa o verbo? Para você poder mudar o verbo e transformar ele no simple past, tá? No passado simples. Significa isso. É o passado mais simples, então é um passado fácil. Tanto que vocês estão vendo que vocês não tem que fazer muita coisa. Ó, Cabral discovered Brazil in 1500, né? Então, Cabral descobriu o Brasil em 1500, certo? 150... Ai, não lembro, gente. 1 million... Esqueci agora como é que diz. Mas Cabral descobriu o Brasil, certo? Em 1500. Como é que ele está dizendo aqui? Cabral é o sujeito, é a pessoa de quem eu estou falando. Por isso que não tem Rio, porque eu já estou falando o nome dele. Então, Cabral discovered... O que é isso, discovered? É um verbo, né? Descobrir. Que com o ed no final, ó, discovered. O verbo é discover, que é descobrir. Estão vendo? Tem até na tabela aqui embaixo. Discover, descobrir. Discovered, descobriu, no passado, ok? Então, por isso que tem o ed no finalzinho, porque o ed é uma forma de você colocar o verbo no passado. Cabral discovered Brazil in 1500. Então, Cabral descobriu o Brasil em 1500, ok? Essa é a nossa frase, tá? O nosso próximo exemplo é Juscelino Kubitschek, é o nome de uma pessoa, founded Brasília em 1960. Então, Juscelino Kubitschek fundou, certo? Ele fundou Brasília em 1960. Founded. Found, só found, seria fundar. E aí ele colocou founded para mostrar que foi no passado, fundou, tá? No simple past. Se vocês olharem aqui a tabela, vocês vão entender bem melhor. Porque na tabela nós temos aqui simple present, que é o verbo normal,
E eu vou dizer o que é cada um, ó. Study, o que é study? Estudar. Travel, viajar. Se você não sabe, aliás, se você não, eu quero que todo mundo escreva, porque eu acho que é melhor. Nessa tabela, vocês vão escrever aí, na parte do Simple Present. As palavras que eu estou dizendo, a tradução delas. Vocês vão escrever a tradução, tá? Tem aí no Simple Present, nessa tabela do Simple Present, só na coluna do Simple Present tem study, né? S-T-U-D-Y, não tem aí? Study. Significa o que é isso? Estudar. Certo? Coloca aí do lado. Estudar, para você lembrar o que significa esse verbo. Próxima palavra é travel. Travel significa viajar. Viajar. Se quiser, vai dando pausa no vídeo para poder escrever. Study, estudar. Travel, viajar. Go. O que é go? Ir. Certo? Ir. O verbo ir. Go. Próxima palavra. Eat. O que é eat? Significa o quê? Comer. Comer. Tanto que, gente, já tem a tradução aqui. Eu não tinha visto, ó. Não precisa não escrever. Tem a translation aqui do lado. Não é? Não tem a translation? Então não precisa escrever, não. Já tem. Sei porque eu mandei você escrever. Eu achei que não tinha. Então, estudar, viajar, ir. Eat significa comer. Play significa jogar, brincar ou tocar. Discover significa descobrir. Find significa encontrar ou descobrir também. Attack significa atacar. Write, escrever. E found, fundar. E pronto, a gente já viu o que significa cada verbo. Isso é muito importante. Agora a gente precisa descobrir como dizer cada verbo no passado, no Simple Past. No Simple Past, a gente diz como que a gente estuda, que a gente estudou no passado, em inglês. Em vez de falar study, que é normal, que é no presente, a gente vai falar no passado, studied. Em vez de falar travel, a gente vai falar traveled. Em vez de falar go, a gente vai falar went. Em vez de falar eat, a gente vai falar ate. Só trocou a posição aí da letra. Tá vendo? Em vez de falar play, a gente vai falar played, porque acrescentou o ed aí. Em vez de falar discover, a gente vai acrescentar o ed e falar discovered. Em vez de falar find, que é encontrar, a gente vai falar found, certo? Em vez de falar attack, você vai falar attacked. Colocou o ed aí no final também. Write, você vai falar wrote. Então, mudou aí uma letra, trocou o i pelo o. E found, você vai falar founded. Colocar o ed. Então, a maioria, você só vai acrescentar a letra e e a letra d no final para transformar no Simple Past. Mas tem algumas palavras que mudam muito. Por exemplo, go mudou para went. É bem diferente, né? São algumas exceções. Vocês precisam estudar todas essas que estão aqui. Ok? Todas essas que a gente vai estudando. E aí vocês vão pegar a prática e lembrar, tá? Go não pode ser goed, tá? Não é para botar o ed em go. É para você mudar a palavra que fica went. Por exemplo, eat. Também não é eated. É ate, tá? Não acrescenta o ed. Você só vai usar a regra de acrescentar o ed em algumas palavras. Tem outras que você não vai usar, que você vai mudar a palavra toda. Como, por exemplo, find mudou para found. Write mudou para wrote. Certo? Então, algumas coisas mudaram, algumas palavras mudam mesmo, e a gente só vai saber usar se a gente usar, né? Se a gente praticar, ok? Outra coisa também que vocês têm que ficar praticando é o vocabulário. Vocês precisam saber o que significa essas palavras. Então, fiquem lendo, estudando, repetindo, tá bom? Tem aqui também na parte de vocabulário no livro, tem yesterday, que significa ontem, last week, semana passada, last month, mês passado, last night, ontem à noite. São palavrinhas que a gente pode usar na frase para acrescentar, sabe? Por exemplo, se eu quero dizer I studied, eu estudei. Quando você estudou? Eu estudei, que eu estudei no passado, mas eu posso acrescentar que foi yesterday, ontem à noite. Eita, ontem. I studied yesterday. Eu estudei ontem. Você pode usar aí essas palavrinhas para acrescentar quando exatamente que foi, certo? Então, tipo, I wrote é escrever, né? Eu escrevi, quando foi que eu escrevi? Eu quero dizer mais certinho quando foi. Last week, semana passada. I wrote last week. Ou
My mom wrote a letter. My mom escreveu. My mom wrote. Minha mãe escreveu a letter, por exemplo, uma carta. Last month, mês passado. Certo? Então, ó, mais um jeito aí de usar, né? Mais palavras para vocês acrescentarem no vocabulário de vocês, para vocês treinarem e não esquecerem como é que falam em inglês e em português, tá? Ó, agora, essa tabelinha aqui, vocês têm que estudar ela direitinho, tá? Vocês podem imprimir ela e colar em algum lugar do quarto de vocês, ficar sempre vendo. Lembrem sempre dessa página 518, porque essa tabela é importante. A gente vai usar muito esses verbos que estão aqui. A gente também vai usar alguns outros, mas vai ser nas atividades, e aí vocês vão aprendendo. Mas esses aqui são bem importantes. São verbos que a gente usa muito. Então, studied, traveled, went, ate, played, discovered, found, attacked, wrote, founded. Esses verbos no Simple Past são importantes vocês saberem. E vocês têm que saber como eles são no presente também. Study, travel, go, eat, play, discover, find, attack, write, found. Esses são eles no presente, tá? Se vocês sabem eles no presente, é mais fácil de vocês lembrarem deles no passado e lembrar o que eles significam, né? É importante você lembrar o que eles significam. Vocês têm que saber o que eles significam para poder entender a frase, certo? Então, saber o que o verbo significa é muito importante. Aí, o que é que eu quero que vocês prestem atenção? Aqui, ó. Vamos voltar aqui para o slide. Eu trouxe para vocês verem como é mais fácil do que parece. Ó, como é que eu falo, por exemplo, para vocês verem que inglês é mais fácil do que português. Português no passado, como é que eu falo as coisas em português no passado? Por exemplo, eu estudo, né? Eu peguei um verbo aqui, study, estudo, para vocês entenderem. É só um exemplo, tá? Eu estudo, tu estudas, né? Você estuda. Ele ou ela estuda. Nós estudamos. Vós estudais. Eles ou elas estudam. Olha quantas vezes eu tive que mudar o verbo. Todas as vezes que eu fui falar um sujeito diferente, sujeito é essa pessoa sobre quem eu estou falando na frase, tá? Então, quando eu fui falar, por exemplo, eu estudo, tive que mudar o verbo de estudar já para estudo. Quando eu fui falar tu, já mudei para estudas. Ele ou ela, eu já mudei para estuda. Nós estudamos, então foi mudando, tá vendo? O verbo foi mudando várias vezes, mudou muitas vezes. Então é mais difícil de você aprender, né? Como é que o verbo muda tantas vezes. Mas a gente já aprendeu, porque a gente fala português. Porém, em inglês a gente ainda não aprendeu. Mas, quer dizer, vocês estão aprendendo agora. Mas é mais fácil ainda. Por quê? Olha só, quando eu fui falar eu, que é a palavra I, né, em inglês, significa eu. Eu quero falar a mesma coisa que isso aqui, ó. Eu estudo, eu quero falar a mesma coisa. Eu estudo. Eu vou falar I studied. Eu mudei o study, que terminava com Y, né? Eu tirei o Y e coloquei o IAD. Então, ficou eu studied. I studied. Certo? Ok. E you? You, que é tu ou você. You ficou você. Aqui, ó. Tu estudas. You studied. A mesma coisa do I, do eu. Certo? Então, eu e você, eu vou usar studied. He e she, que significa he, significa ele. E she significa ela. Se eu quiser falar que ele estudou no passado, eu vou dizer he studied. She studied. Certo? Ah, gente, aqui eu botei errado. Era para eu ter botado estudava, né? Porque é português aqui no passado. Mas, enfim. Se eu for dizer em português no passado que eu estudava, eu vou dizer eu estudava. Tu estudavas. Ele ou ela estudava. Nós estudávamos. Vós estudavam. Eles ou elas estudavam, certo? Então, vai mudar várias vezes, do mesmo jeito, tá? Então, não fez muita diferença, mas isso aqui era para estar tudo no passado, tá? O jeito que eu escrevi aqui tá errado. Faltou o vá, certo? Porque era estudava, enfim. Essa parte aqui tá, eu escrevi, não sei porque eu botei no presente, mas é português no passado, é isso que eu quero comparar com vocês. Que o português no passado vai ser mais difícil do que o inglês no passado. Porque no inglês, ó, para todos os sujeitos eu vou usar um único verbo. Para todos os sujeitos eu vou usar studied. Não importa se é we, nós estudávamos,
We studied. Nós estudávamos. We studied. They, eles ou elas, estudavam. Eles ou elas, they studied. É o mesmo. Studied, studied, studied. Todas as vezes. You, I, eu, you, você, he ou she, ele ou ela. We, nós, you, vocês, they, eles ou elas. Tudo isso é studied. Você só vai usar um tipo de verbo, independente do sujeito, da pessoa sobre quem você está falando. Certo? Então, isso vai acontecer com todos os outros verbos do Simple Past. Por exemplo, se aqui fosse went. É muito ruim de escrever com esse mouse, gente. Desculpe. Mas digamos que aqui foi went. Vai ser também, ó, todos os sujeitos. I went, you went, he or she went, we went, you went, they went. Então, todos eles, o foi, né? Que o go, o went é o quê? O verbo go, né? Que a gente viu na página, agora que a gente leu. Então, go, o verbo ir, vai ficar went, beleza? Então, went é o verbo no passado. O verbo em inglês no passado. E ele serve para todos os sujeitos. Tanto faz I, you, he, she, we, you, they. Então, se você lembrando quais são os sujeitos, I sou eu, you, você, he, ele, she, ela, we, nós, you, vocês, they, eles ou elas. Você vai conseguir combinar muito fácil com o verbo no passado. Porque o verbo no passado vai ser o mesmo para qualquer sujeito. Ok? Muito bem. A nossa próxima página é só para eu lembrar vocês como é que a gente forma frases com o Simple Past. Para eu ensinar vocês isso. Mas, a gente já aprendeu, né? Mas vamos treinar. Sujeito, você vai começar com o sujeito. Ou seja, como assim sujeito? Sujeito são essas coisinhas aqui, ó. I, you, he, she, we, you, they. Eu, tu, ele, ela. Esses são sujeitos, porque é sobre quem a gente está falando na frase. Igual ao português. O sujeito no português é a pessoa sobre quem a gente está falando na frase. Então, na frase, eu estou falando sobre alguém. Então, por exemplo, she, ela, ó, é o meu sujeito. She. É sobre quem eu estou falando? Estou falando sobre ela. She. Na frase, a próxima palavra vai ter que ser um verbo, ó. Que verbo? A gente escolhe. Por exemplo, aqui eu coloquei study mais simple past, né? Porque eu quero falar no passado. Se eu quiser falar no presente, eu só vou colocar o verbo. Por exemplo, she go, ela vai. Ou she, ela ir, né? Ela vai. She study, ela estudar. Ela estudar. Mas a gente quer colocar um tempo aí. Dizer quando foi que ela estuda. Quando é que ela estuda? No simple past, no passado. Então, vai ser she studied. Que a gente já viu que study mais o IED fica no passado, fica no simple past. Então, ela estudava. She studied. Ela estudava history, história. Yesterday. Lembra do yesterday? Que significa ontem, né? Então, ó, she studied history yesterday. Então, sujeito, she. Study é o nosso verbo, ó, até aqui o verbo, até o D. E aí eu acrescentei o IED que transformou todo esse verbo no simple past, no passado. Mas depois eu ainda acrescentei aqui que ela estudou história, disse o que foi que ela estudou, né? She studied history. Quando exatamente assim? Eu quis dizer quando exatamente. Foi quando? Yesterday, ontem. Certo? Então esse yesterday aqui significa ontem. Beleza? Então, esse yesterday é uma coisa extra, que nem todas as frases vão ter. Yesterday, last week, mês passado, last week, semana passada, last month, mês passado, e last night, ontem, né? Ontem à noite. E aí, você nem sempre precisa colocar isso, mas, por exemplo, eu quis colocar nessa frase, que ela estudava história ontem à noite, ou ela estudou história ontem à noite, certo? Ela estudou história ontem à noite. Beleza? Esse é o nosso passado. No inglês fica assim. She studied history yesterday. Outra frase que a gente pode formar com essa mesma ideia aqui. Sujeito, he, ele, né? He significa ele. O verbo, que seria o go, né? Só que como eu quero dizer no passado, eu vou dizer went,
Porque o verbo go no passado fica went, de acordo com aquela tabelinha, inclusive, que tem no livro. He went, ele foi, para onde, gente? To the restaurant. Aqui está dizendo que ele foi para o restaurante. Quando exatamente? Eu quero acrescentar aqui, ó, que foi uma dessas coisas. Ele foi para o restaurante quando exatamente? Last night, ontem à noite. Então, ó, eu usei aqui o last night, que vocês já viram no vocabulário o que significa. Ontem à noite, né? We played football last week. We significa nós. A gente precisa botar um verbo aqui, então escolhemos o verbo play. Play, mas tem que ser no simple past. Como é que a gente transforma o verbo play para ficar no passado? Acrescenta o ED, né? Ó, acrescentou a letrinha E e a letrinha D. Ficou we played. Se eu quisesse dizer no presente, não teria nem o E nem o D, tá? Seria we play football. Nós jogamos futebol. Mas aqui eu quero falar no passado. We played football. Nós... ia ficar, na verdade, nós jogar futebol, né? Mas eu quero dizer que foi no passado. Então, we played, nós jogamos futebol. Jogamos no passado, tá? Football last week. Quando exatamente? Semana passada, certo? Então, last week significa semana passada. E ficou, nós jogamos futebol semana passada. Tá? Tá falando do passado. Se você for falar do simple past do passado, o verbo vai ter que mudar. Tá? Ou você vai acrescentar o ED, ou toda a palavrinha vai mudar. E, ó, por exemplo, played, só acrescentou o ED. Mas go, a gente transformou em went, né? Porque tá no simple past. Beleza? Então, é uma maneira de vocês formarem frases, aprenderem a formar frases. Vocês pensando no sujeito, I, you, he, she, mais o verbo, aí você pensa qual é o verbo que você quer falar. E tem que descobrir como é que ele é no passado, no simple past. E aí você procura na nossa tabelinha, você vai treinando isso até você lembrar como é que diz cada verbo no passado em inglês. E aí você pode acrescentar mais coisa na frase. Por exemplo, eu fui, eu joguei, o quê? Aí você diz o que foi que você jogou. E você pode ainda acrescentar quando exatamente foi isso. Se foi yesterday, ontem. Se foi last week, semana passada. Se foi last month, mês passado. Ou se foi last night, noite passada. Certo? Beleza. Agora eu vou passar a atividade para casa. Vocês vão copiar isso aqui tudo no caderno, tá? Essa primeira aqui já tem a resposta, né? Que é para dar o exemplo. Mas vocês vão copiar todos esses no caderno. Tem alguns verbos que não tinha aqui na nossa tabela do livro, mas tudo bem, se vocês não souberem o verbo, esquecerem, é só pesquisar. Mas eu vou dizer o que são cada um, tá? Ó, talk, falar, tá? Play, jogar. See, ver. Dance, dançar. Write, escrever. Work, trabalhar. Sleep, dormir. Go, ir, né? Vocês já viram. Steal, roubar. Cry, chorar. E speak, falar. Ah, professora, mas eu não sei como diz essas palavras no simple past, que é o tempo que eu quero, né? Ó, write, escreva the correct form, a forma correta dos verbos, of the verbs, in the simple past, no simple past. Então, vocês têm que ver esses verbos que estão aqui em vermelho e escrever eles no simple past. Ah, mas eu não sei escrever, por exemplo, sleep no simple past. Pesquise na internet. Pesquise e faça do jeito que você conseguir. Depois a gente vai corrigir na próxima aula para ver se vocês acertaram, se vocês pesquisaram direito. Ok? E aí, para casa, vai ficar o livro, página 519 também. Para casa ficou essa atividadezinha aqui e o livro, a página 519. Ok? Que tem um textinho aí que vocês têm que sublinhar os verbos no passado no texto. Vamos ler o texto juntos, tá? Bota aí na página 519 antes de vocês copiarem isso aqui. Ou então vocês podem pausar, copiar primeiro e depois ir lá. Vocês que sabem. Mas eu vou ler com vocês esse textinho na página 519, que diz assim: My favorite person. É sobre a pessoa favorita, tá? My grandfather. O que é grandfather? Meu avô. Was born in Italy. Havia nascido, was born in Italy, na Itália. He came, ele veio, to Brazil, para o Brasil. When he was, quando ele tinha 6 years old, 6 anos de idade. With his parents and brothers,
com os seus parentes, pais, né? Com seus pais e irmãos. He worked in a big coffee. He worked. Ele trabalhou in a big coffee. Em um grande café. Farm. And went to... Em uma grande fazenda de café. And went to a small school. And went. E foi para uma pequena escola. They learned. Ele aprendeu the culture, the food and the language. A cultura, a comida e a língua. Então, nós temos aqui, vocês vão ter que pesquisar verbos. Vão ter que achar verbos nesse texto, tá? Onde é que estão os verbos do texto? Os verbos que estão nesse texto são todos no Simple Past. Vamos ver se vocês conseguem distinguir aí. Onde vocês acharem verbo, vocês marcam. My grandfather was born. Meu avô havia nascido na Itália. He came to Brazil. Ele veio para o Brasil. When he was, quando ele tinha 6 anos. He worked, ele trabalhou in a big coffee farm. They learned, ele aprendeu. Então, preste atenção quais são os verbos, quais são as palavrinhas que indicam ações. Porque essas palavrinhas é para grifar, certo? Ó, sublinhar. Você vai sublinhar, passar uma linha embaixo da palavra. Na quinta questão, vocês vão sublinhar os verbos que estão no present tense. Aliás, vocês vão sublinhar os verbos que estão na frase. E embaixo vocês vão escrever eles no presente. Então, vocês vão transformar, tá? Ao contrário, aqui tá no passado, vocês vão escrever o verbo no presente. Como é que é played no presente? Play. E como é a tradução dele? Jogar. Tá tudo, inclusive, igual à tabela. A tabela, vocês olham na tabela para poder responder essa questão e assim vocês vão memorizando, certo? Na sexta questão, temos alguns verbos também, e vocês têm que escrever eles no presente. Esses verbos estão todos no passado, no Simple Past, que é o que a gente está estudando. E vocês vão ter que lembrar como é que eles são no presente, certo? Então, também é uma forminha de vocês compararem aí com a tabela e vocês irem lembrando. Como é que é o was no presente? Was é no passado, certo? Como é que é no presente? É o verbo ser. Como é que é o verbo ser no presente? Be. Certo? Então, vocês vão... Ó, tem ate, tem played, tem discovered. Verbos que a gente já viu aqui, inclusive, hoje. Né? Pois bem. Para terminar, gente, a gente viu toda a explicação, né, de Simple Past. E para terminar, eu vou ler com vocês esse salmo, que está lá no capítulo... Calma. Está lá na Bíblia. Salmo, capítulo 119, versículo 52. Que diz assim: Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado, e nelas acho consolo. Então, esse versículo, para mim, lembra muito o nosso conteúdo de hoje. Nós estamos falando do passado, né? Nós estamos aprendendo como dizer as coisas no passado. Ó, lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado. Então, lembrar algo do passado. Deus mandou muitas coisas para a gente no passado, né? A Bíblia foi escrita no passado. Então, as ordenanças de Deus vieram do passado, que Ele escreveu para nós, mas são válidas até hoje. E nelas acho consolo. Ou seja, as ordenanças de Deus no passado, a Bíblia que Deus escreveu, que Deus inspirou no passado, as coisas que Jesus falou no passado, que Jesus ensinou, elas nos dão consolo hoje. Por exemplo, a gente sabe que no futuro a gente vai viver a vida eterna. Então, nossos problemas nos dão muito... nossos problemas hoje em dia aqui na vida que eu tenho, por exemplo, eu penso muito, mas no futuro eu estarei com Deus. Foi algo que Deus me falou lá no passado. Deus falou através da Bíblia. A gente tem até hoje a Bíblia, mas Deus falou lá no passado que no futuro nós estaremos com Ele. Então, isso é o meu consolo, certo? Então, nós devemos sim nos apegar às palavras que Deus nos falou no passado, para que a gente possa viver consolado, viver tranquilo, né? Então, lembra-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado, e nelas acho consolo. Salmos 119, versículo 52, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje de inglês, tá? Espero que vocês façam as coisas que eu pedi, treinem bastante os verbos, treinem, tá? Não deixem de treinar os verbos, é muito importante. Se vocês não treinarem, vocês não vão conseguir lembrar, tá certo? É isso. Beijo. Até a próxima aula, hein? Daqui a pouco de português.